Bem, desta forma, havendo essas distorções das palavras nos textos religiosos, inclusive o Rossandro Klinde, psicólogo, ele tem uma frase que eu acho importante inserir aqui nesse momento. Ele diz que todo texto fora de contexto dá pretexto a uma falsa interpretação sobre o fato. E quando a gente está falando de fato, não é narrativa, não é o que dizem, é o que realmente aconteceu. Desta forma, essas mudanças, né? Eu vou alterar o que diz um texto religioso para, para o meu interesse pessoal. Né? A gente sabe que isso sempre aconteceu. E isso vem acontecendo, mas tem um nome. Na ciência, o nome disso se chama dissonância cognitiva. E me permitam, nesse momento, ler na íntegra a, a perspectiva desse conceito para que a gente possa falar sobre ele, tá bom? Para Leon Festinger, em 1957, é um conceito que é utilizado para entender como as pessoas conseguem mudar de opinião e comportamento, não necessariamente religioso. E eu trago um exemplo, são pessoas que são religiosas, dentro da doutrina, dentro da religião, dentro do pensamento daquela religião, mas não tem problema de realizar pequenas corrupções. Pagar para o policial para que não seja multado, né, na situação do carro. Pagar para poder passar na frente de uma fila, não sei. Então, é muito rígido na religião, dentro das religiões, dos seus estabelecimentos, seus locais, seus espaços religiosos. Contudo, eles não têm problema de realizar pequenas corrupções. Essas pequenas corrupções, com o tempo, elas precisam ser legitimadas, autorizadas. E é justamente por isso que elas vão tentar mudar o que está dentro daquele texto religioso para poder legitimar aquilo que elas estão falando, tá? Então, isso é dissonância cognitiva. Ocorre na política, ocorre em todos os espaços, mas a gente vai falar dentro das religiões. Fernando, você pode dar um outro exemplo? Posso. Dentro das igrejas evangélicas, bem, o que Jesus pregava? Amor. Não precisa ser estudioso para saber que a pregação dele é amor, ajudar as pessoas, caridade, né? Então, quando uma igreja diz que tem que pagar dízimo, pagar uma determinada oferta, ou dinheiro, para manter aquela religião, pega um texto separado que está ali em algum lugar da Bíblia para defender a sua ideia de um interesse pessoal, sem julgamento, onde normalmente os líderes ficam muito ricos, né? E em função do dinheiro dado pelos seus fiéis, e eles transformam aquela ideia que não era original, realiza essa dissonância cognitiva para que possam legitimar essa alteração. Esse é um exemplo. Mas esse é um exemplo individual. A gente está falando de rede social. Então, é possível a gente pensar esse exemplo individual numa ação coletiva?